Olá amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal A Resposta Está na Estrela. Chamo-me José Manuel e neste vídeo vou explicar o que é a clarividência. No Espiritismo, na doutrina espírita, a clarividência é considerada uma faculdade mediúnica e uma faculdade que permite ao médium perceber ou ver fenómenos, espíritos ou acontecimentos que estão para além do alcance da visão comum. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que determinadas pessoas, médios com as faculdades mais afloradas, médios ostensivos, têm então esta capacidade. Nós conseguimos ver irmãos que estão desencarnados num outro plano, numa outra frequência. Como é que nós os vemos? Na prática, nós médiuns que temos essa capacidade de ver espíritos, ou seja, de irmãos que estão desencarnados, não é? Nós não utilizamos os olhos físicos, embora eu possa estar de olhos abertos e ver um irmão. Numa situação aqui que eu me estou a lembrar de várias, eu simplesmente vi e a pessoa estava igual, ou seja, a pessoa estava tal e qual como se estivesse ali. Não tive essa oportunidade de falar, isto porque me apareceu ao longe, talvez a uma distância talvez de 5 metros ou menos, mas numa outra oportunidade eu tive realmente um senhor que chegou ao pé de mim, que falou comigo, que me cumprimentou, eu senti o toque, eu senti a temperatura e depois vim a saber que era um espírito. Agora pode-nos passar pela cabeça a seguinte pergunta: como é que eu faço para começar a ver ou passar a ver irmãos desencarnados? Não é simplesmente eu querer, simplesmente assim, não. Nós temos que começar por estudar, temos que entender que é um trabalho de responsabilidade, ou seja, eu não estou a ver irmãos desencarnados simplesmente porque os quero ver. Isto até porque a espiritualidade sabe qual é a minha intenção. Se eu tenho uma intenção, por exemplo, de ajudar, se eu estudo, se eu faço formação, se eu me preparo, inclusive, para o atendimento mediúnico nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, se eu faço isso tudo, a espiritualidade sabe que a minha intenção é real, é uma intenção verdadeira. E então o que é que faz? Vai-me permitindo que eu tenha essas faculdades a pouco e pouco a abrirem. Mas se eu começo a querer simplesmente ver por ver e achar que aquilo é uma brincadeira, simplesmente a espiritualidade vai-me vedar essa faculdade. Um médio que tem esta capacidade de ver espíritos, pode vê-los completos, ou seja, aparecem tal e qual como se fosse com a figura que tinham quando estavam encarnados, mas também às vezes há situações em que não os conseguimos ver com nitidez. Conseguimos, por exemplo, ver uma sombra como uma sombra que nós sabemos que é uma pessoa, não é? Mas não vemos, só vemos essa sombra. Mas também há alturas em que podemos só ver, por exemplo, um braço, ou um pé, ou uma mão. Mas nesta situação não quer dizer que o espírito só tem uma mão, ou um pé, ou um braço. Quer dizer que a nossa faculdade não está desenvolvida, não está ainda completamente afinada para que eu consiga ver então o irmão por completo. Esta capacidade vai sendo melhorada a pouco e pouco, à medida que eu trabalho, à medida que eu estudo, e acima de tudo também tem que haver afinidade. Ou seja, se não houver afinidade entre mim e o espírito que se apresenta, dificilmente eu consigo vê-lo. Já me fizeram a seguinte pergunta: se assusta ver espíritos? Não vou dizer que não assusta, inicialmente assustou porque é algo que é completamente novo, ou seja, uma pessoa está com uma vida normal e de repente vê uma sombra, no meu caso foi uma sombra, a correr. Ora, quando uma pessoa vê uma sombra a correr, assusta-se. Mas depois, à medida que eu fui estudando, que eu fui tentando saber qual é a razão, porque razão é que eu vejo desta situação e não vejo de outra, a pouco e pouco também fui acalmando também essa ansiedade. A partir do momento em que consegui vê-los totalmente e que consegui ouvi-los, para mim são pessoas normais. A única diferença, não têm corpo. Nós vivemos em vibrações, em níveis de vibração diferentes.
Por isso é que nem todos têm essa capacidade de ver. Os espíritos, eles vibram, eles estão num nível diferente do nosso. Se quiséssemos fazer aqui uma comparação, que não é bem a mesma coisa, mas só para vos fazer entender, nós acreditamos e sabemos que existe o ar, nós acreditamos e sabemos que existe o vento, mas nós não vemos por alguma razão, ou seja, existem níveis de vibração diferentes. Aquele nível onde nós estamos, nós vemos uns aos outros, mas a nível espiritual eles vibram diferente, ou seja, não os vemos com a capacidade que temos atualmente encarnados, mas realmente depois também estes, os médiuns que estão mais desenvolvidos, que têm mais estas faculdades desenvolvidas, a pouco e pouco vão conseguindo, mas é assim, também não estamos a vê-los todos os dias, porque se víssemos irmãos encarnados todos os dias também seria um bocadinho complicado distinguir entre uma realidade e a outra. Agradeço a vossa presença, agradeço todo o vosso apoio aqui ao canal, neste vídeo, em todos os outros vídeos que vocês gostam e que partilham e que comentam. Quero que saibam que nós estamos aqui a preparar este trabalho com muito amor para todos. Este é um caminho de aprendizagem, quer que seja para nós, seja também para vocês. Ao mesmo tempo, também é importante que saibam que nós estamos aqui para ajudar. E, acima de tudo, não se esqueçam, não tenham medo. O espiritismo é uma realidade. O mundo espiritual é o nosso verdadeiro mundo. Nós estamos aqui como se fosse um estágio. Nós estamos aqui a estagiar para aprender. Não se esqueçam, aprender é sempre bom. Deixar de fazer, deixar para amanhã, um dia mais tarde, poderá sair caro. Muito obrigado, amigos. Até a próxima.